Saudações a todo mundo inteiro. A boa nova que estamos a compartilhar todos nós não é outra, é a mensagem do profeta. Saber a importância de um profeta, que muitos estão a andar, não sabem a importância de um profeta, mas só sabe igrejas, só sabe somente uma igreja que pode salvar pessoas. Não. A igreja não salva ninguém. A igreja não dá solução a ninguém. Mas a pessoa deve achar a solução na via de um profeta que Deus enviar no nosso tempo. Então, se você quer ter segurança, o que nós estamos a falar? O que nós estamos a falar devidamente é a segurança da tua vida. Está vendo? Para a tua vida ter segurança, é preciso que estejas no lote do profeta. Nós no profeta somos como baratas. Estamos dentro da garrafa. Mesmo uma galinha nos procurar, mesmo galinha nos vendo, pode vir e começar a picar aí aquela garrafa. Começar a picar a garrafa. Mas está vendo que dentro da garrafa a barata está a andar. Mas a barata que está a andar, como é que eu estou a conseguir dele comer? É porque aquela barata está escondido dentro de uma garrafa. Agora nós com um profeta não temos problema. Está vendo? Com um profeta do nosso tempo nós não temos medo nenhum. Hoje posso morrer, já tenho uma garantia, já aceitei o profeta do meu tempo. Eu tenho segurança. Qualquer coisa que pode me surgir, já verei isto é normal, porque eu já beneficiei o profeta do meu tempo. Está vendo? É que eu estou a falar também a ti, para que possas compreender, que possas entender que um profeta, o que significa um profeta, que é o profeta do teu tempo. Então neste tempo, o nosso profeta, que é para o mundo inteiro, que não é somente meu profeta, mas é profeta meu e a ti, você que está me ouvindo, para a nossa garantia. Mas não é igrejas. As igrejas não têm segurança que pode segurar a pessoa, que te deram uma segurança, para te dar uma segurança. Não existe. Mas o profeta é que venha com uma palavra de vida. O profeta é que traz a vida na terra. Está entendendo? Por quê? Deus opera através de profetas. Mas Deus não pode mais operar nos profetas falecidos. É preciso que quando um profeta falece, que haja outro profeta substituto que venha continuar o trabalho na terra. O trabalho que ele vai exercer é trabalho de Deus. Está vendo? Ele venha para cumprir as escrituras. Quando venha cumprir as escrituras. Mas quando ele venha, ele diz o que Deus lhe disse. Fora daquilo que Deus não lhe falou, ele não fala nada. Mas agora, aí nas igrejas, que as pessoas estão a vos falar, quem é que vos falou? Enquanto que a palavra que dá vida é um profeta que pode vos dar. Agora ali nas igrejas, vocês líderes das igrejas, as coisas que vocês estão a falar nas pessoas, quem é que vos falou? Está vendo? Onde há desordem, está vendo? É por isso, fora de um profeta, é confusão por confusão.
fora de profeta, todas as coisas estão estragadas. Quem arranja tudo é profeta que é do vosso tempo. Por isso, neste tempo, meu caro companheiro, não esteja distraído. Neste tempo que está nos ouvir, não sejas ignorante. Neste tempo que está nos ouvir, não estejas no ar, estejas humilde e saiba o que não está a andar bem. Se seguires devidamente, vais entender. Se fora de profeta, é morte. Mas quando tem o profeta do teu tempo, tem garantia. A pessoa pode trazer garantia aqui na terra. É somente profeta do teu tempo. É por isso que estamos vendo que nós se entregamos para vos explicar. E quem entenda, não podemos vos abandonar assim. Estamos vos explicar com toda a normalidade. Enquanto nós somos filhos de Deus. O filho de Deus, quando encontra água, onde está saindo, uma boa água, aquela água que dá vida, é preciso que venha também dar aos outros conhecer. Que nós também descobrimos a fonte, não guardamos, é que estamos a falar. Meus caros companheiros, é preciso que sigam esta coisa com toda a humildade, com toda a ciência, e compreenderão o que está se passar. Quando entenderem o que está se passar, é teu bem. Está vendo? É por isso que estamos aqui para vos explicar. Estamos vos explicar entre o profeta e Deus. Estamos vos explicar duas coisas diferentes. Porque o mundo fez entrar uma confusão nestas coisas. O mundo não está a entender que a pessoa não pode ser salvo no caminho das igrejas. Está ouvindo? A pessoa não pode receber a salvação através de uma igreja. Mesmo que você se humilhar de que maneira, mesmo que você é muito piedoso, você que toma conta do pastor, você que faz não sei quem é na igreja. Não. Tudo aquilo é inferno para você. Mas aceita somente o profeta do teu tempo. É ele que tem as palavras da vida, que vai te falar, que vai te dar a segurança. Por isso que viemos aqui com toda a humildade para vos explicar, que compreendam, porque alguns ainda não compreenderam a importância de profeta. Nós temos a importância de profeta, que o profeta é segurança da pessoa. Antes de ver a cara de Deus, é preciso primeiramente aceitar o seu profeta. E o profeta é passaporte que vai te facilitar que vejas a face de Deus. Obrigado.